Bom dia, irmãos. Amém? Graças a Deus, nós mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para louvá-lo, engrandecer a Ele e nos alegrar, com a palavra, porque esse é o prazer da nossa vida, da nossa alma, ter alegria com a palavra. A palavra de Deus, ela hoje e sempre foi, gozo para as nossas vidas, segurança para a nossa alma, você saber quem você é, você saber o que Deus tem feito por você e com isso trazer descanso, descansar em Jesus Cristo, descansar em Deus, O irmão Brana, quando foi além da cortina do templo, ali ele via aquela multidão de pessoas, teofanias, que estavam ali crendo na sua mensagem. O irmão Brana ficou até achando que era parte da sua família ou a sua família, mas ele logo pensou, ele falou assim, minha família não tem tantos Branas assim, e eram milhares ali, e era uma visão, além da cortina do templo, onde ele saiu do corpo, e ele pôde ver o corpo dele deitado ali naquele sofá, e ele subiu até uma região que não é uma região natural, e ali estavam aqueles milhares de pessoas de teofanias, estavam ali do outro lado, crendo na mensagem do profeta. E aí alguns irmãos chegavam perto dele e falavam assim, irmão Brana, se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Mostrando, que o grande segredo, o grande mistério dessa mensagem é o profeta, é o próprio profeta, É o ministério dele que é o grande segredo. Por quê? Porque às vezes as pessoas dizem, mas por que não falar que o grande segredo é Cristo? Porque esse ministério é o ministério de Cristo. Jesus Cristo estava ali revelado nesse ministério, operando o seu querer e o efetuar através dele. Prova tanto que um simples animal, que nós pensamos assim, Deus não se importa com os animais. Irmão Brana tem eu não sei se é nessa mensagem que nós vamos ler hoje, mas uma das mensagens que eu estava lendo, eu acho que é essa que eu li numa das últimas pregações, ele diz, ele teve a ressurreição do peixinho, aquele irmão foi lá, jogou o anzol, quando ele puxou, aí era um peixinho pequenininho assim, acho que era 5 centímetros do tamanho do peixe, e aí ele trouxe o anzol, puxou as guelvas, todo o seu organismo do peixinho, puxou para fora, e aquele peixinho morreu ali, com as suas vísceras para fora, E aí aquele irmão começou a brincar, com aquilo. Tem um irmão que começou a brincar, o irmão que puxou, o anzol, e aí de repente o irmão Brana começa a ser mudado, a sua face começa a mudar. Os irmãos perceberam que ele não era mais aquele irmão Brana que estava somente pescando ali com eles, e alguma coisa começou a acontecer com o irmão Brana sobrenaturalmente. E aí o profeta falou a palavra àquele peixinho, e aquele peixinho ressuscitou. Voltou tudo ao normal novamente. O poder de Deus ali restaurando a vida daquele peixinho. Tudo, as vísceras, tudo voltou ao normal. Era o poder de Deus ali, voltando novamente na vida daquele peixe. E aí o irmão Brana disse assim para aqueles irmãos, olha, isso não foi por minha causa, porque eu creio, isso foi por vocês, por causa de vocês. E aí uma outra frase que eu guardei, que ele fala também, ele fala assim, isso serve para mostrar que Deus se importa com tudo, até mesmo com os animais. E aí quando ele estava lá na varanda dele, na casa dele, chegou lá aquele animalzinho, a sariguela, que é a gambá, pra gente aqui é a gambá. Ele chegou lá, e aí o irmão Brana ficou esperando,
Ela falou assim, Senhor, quem sabe, né, o irmão Brana ia lá abrir a porta e olhava, e a gambazinha estava lá. O irmão Brana diz que ela estava lá olhando para ele como se fosse uma pessoa na fila de oração, esperando a oração. Toda vez que ele ia lá, olhava, aquele animalzinho estava lá olhando para ele, esperando a ação dele de orar por ela. E aí o irmão Brana não sabia o que fazer, e isso também mostra para a gente como é que se diz, o cuidado que o profeta tinha em lidar com Deus. Ele não fazia nada, como Jesus Cristo, né? Ele não fazia nada sem que o Pai o mostrasse de antemão. Ele não foi orar por aquela gambá, até que ele foi e orou a Deus, e ele falou, Senhor, o que esse animal quer? Ele está ali como uma dama na fila de oração. O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor quer fazer com esse animal, Senhor? E ele disse, o Espírito Santo disse para ele assim, eu só estou esperando para ver o que você vai fazer. O próprio Deus, irmãos, não faria nada por aquele animal antes dele. Deus operava através dele. Eu estou esperando somente ver o que você vai fazer. O que você fizer, eu assino embaixo, eu confirmo. Outro caso que nós poderíamos lembrar aqui também é daquele casal que estava com atitudes obscenas, né, se agarrando, se beijando no meio da audiência e para afrontar o irmão Brana, né? Eles foram possuídos ali pelo diabo, né, numa trama para afrontar o irmão Brana. E o irmão Brana orou a Deus e Deus falou para ele que assim, olha, o que você fizer, faça o que você fizer. Quer dizer, se o irmão Brana falasse para Deus exterminar aquele casal dali, eles eram fulminados ali, naquele momento. Fulminados, simplesmente fulminados ali. Porque o que o profeta dissesse, porque a palavra que saía da boca dele era a palavra de Deus. Muita gente ainda hoje não entende isso. E aí hoje, nessa manhã, eu quero ainda, eu não sei se continuar um assunto que a gente já conversou numa pregação passada, não diria continuar, mas a gente vai ver mais um pouquinho aqui sobre isso, né? Muita gente ainda hoje não entende que o profeta é o nosso sacrifício. Muita gente ainda hoje, irmãos, não entende que você não opera a sua salvação. Isso é uma coisa que Satanás traz as pessoas enganadas, e aí vem, com isso, com a falta desse entendimento, vem sofrimento, porque você não vai dar conta de viver essa mensagem, de viver a Bíblia. Irmão Brana pregou uma mensagem chamada é sua vida digna do Evangelho? Uma pergunta. O título dessa mensagem é uma pergunta. É sua vida digna do Evangelho? Eu não preciso nem ler a mensagem, eu li a mensagem, mas eu não preciso nem ler a mensagem para responder que não. A minha vida não é digna do Evangelho. Eu não vivo perfeitamente o Evangelho que está aqui nessa Bíblia. E aí nós precisamos ter o nosso entendimento aberto para entender que Deus tem que ter esse homem para viver essa palavra. Porque ele só vai manifestar a Bíblia, ele só vai manifestar a palavra através dessa vida digna do Evangelho. Ele não manifesta a palavra através de qualquer de qualquer vida, de qualquer jeito. Não. Deus não opera a sua palavra de qualquer jeito. Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Não. Ele tem que ter uma vida digna do Evangelho para que ele possa manifestar a sua palavra. E aí você vai lembrar de outra mensagem. As mensagens vão se respondendo, elas vão se interligando uma a outra, até que você consiga ver essa imagem perfeita de Jesus Cristo nas mensagens do profeta. Você vai lembrar da mensagem, homem chamado por Deus. É a sua vida digna do Evangelho? Não. Mas Deus tem um homem chamado para esse propósito. Para esse propósito. Então, quando as pessoas não entendem isso, irmãos, elas sofrem.
E aí é onde há choro, a lamentação, a sofrimento, porque a pessoa olha para si mesma e aí ela ainda tem contra ela a pregação de homens que estão no púlpito pregando, dizendo para as pessoas que elas têm que ser uma coisa que elas nunca darão conta de ser. Homens pregando a palavra de forma errada, ensinando de forma errada, e as pessoas estão sobrecarregadas com estes fardos colocados pelo homem, porque não é o fardo de Deus. Nós vamos ver aqui nessa manhã. Não é o fardo de Deus. O fardo de Deus é diferente do fardo do homem. Então o homem coloca um jugo pesado, um jugo de cobrança. E aí você começa a se cobrar de você mesmo, uma coisa que você nunca dará conta, porque não é você, não tem nada a ver com você. É o homem chamado por Deus, que Deus leva ele, capacita ele, opera através dele, para que ele dê conta do assunto, e ele vai cumprir a palavra de Deus, assim como Deus designou antes da fundação do mundo. Quando você entende isso, você descansa a sua alma. É nisso que nós, nessa manhã, podemos dizer como aqueles lá da cortina do templo. E eu creio que eu estava lá naquela, além da cortina do templo. A minha teofania estava lá. A sua teofania estava lá. Nós só cremos aqui porque estávamos lá. Então, isso traz descanso para a nossa alma. E aí nós podemos louvar a Deus, engrandecer o seu nome pela sua grandeza, pelo muito que ele tem feito por nós, não é? Oxalá que muitos irmãos pudessem compreender isso e descansar. Não haveria mais choro, não haveria mais sofrimento, não haveria mais o dilacerar, né? Como disse Paulo lá, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque enquanto a pessoa não entende isso, ela carrega o fardo. E o fardo que ela carrega é como Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? É uma morte carregada. Você carrega a morte nos ombros. Quando você pensa no arrebatamento, você pensa assim: meu Deus, eu não vou. Como é que eu vou no arrebatamento? Você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que você não vai. Você sabe que você não dá conta. Você sabe, e tem que ter uma vida perfeita. Não adianta, isso é requisito da Bíblia. Nós vamos ver o irmão Brano falando aqui. Isso é um requisito bíblico. Tem que ter uma vida que Deus chama para esse propósito. Então, graças a Deus por essa mensagem, né, que Deus tem nos enviado. Nós vamos abrir nossas Bíblias, né? E quem... se você não pode ler aqui também, né, na tela, aqui, nós vamos ler duas escrituras. Uma está em São Mateus, capítulo 11. São Mateus, capítulo 11. Primeira escritura, e depois vamos ler Efésios, capítulo 1. São Mateus, capítulo 11. Depois nós vamos ler Efésios, capítulo 1. São Mateus 11, versículo 28. 29 e 30, são 3 versículos. São Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30. Gostaria que vocês prestassem bem atenção na escritura. Diz assim: vinde a mim, isso é Jesus falando, isso é Jesus Cristo falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Nós vamos ler isso com calma, para a gente entender, para a gente não ler assim corrido, e às vezes atropelar algumas coisas que são significativas, né? São muito importantes para a gente entender. Vinde a mim. Primeiro que Jesus está chamando para vir a Ele. Não tem outro caminho para você vir. Você tem que vir a Ele. Mombrana diz aqui na mensagem: não adianta você ir à igreja domingo. Não adianta você... não adianta fazer nada. Mesmo que você cumpra toda a palavra. Nós vamos ver Mombrana falando aqui. Não adianta. Você tem que ir a Ele.
a ele: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o alívio da nossa alma só está em Jesus Cristo, está na palavra. Nós temos que vir à palavra, a palavra é Cristo, nós temos que voltar à palavra. Por isso é que Deus enviou o profeta, para ele trazer a palavra para nós. Senão nós não vamos descansar. Então ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim no 29: tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que ele diz, ó: tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? Da onde é derivado a palavra jugo? Jugo julgamento, tá certo? A palavra jugo é derivado da palavra julgamento. Ó, então ele tem um julgamento sobre nós. Existe um julgamento de Deus sobre nós, sobre cada pessoa, cada ser humano. Existe esse julgamento. Mas ele diz assim, ó: mas existe também o julgamento humano, o julgamento do homem. Esse ele não usa, esse ele não opera, esse não serve. O julgamento do homem é um julgamento pesado, é um julgamento que não vai te levar à salvação. Mas ele está nos chamando para tomar sobre nós, ó: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, o julgamento dele sobre nossas vidas. Aí ele diz assim, ó: e aprendei de mim. É o que nós estamos fazendo com essa mensagem hoje. Hoje nós estamos fazendo isso. Antes nós estávamos aprendendo de um homem. Nós estávamos aprendendo de um homem. E aí o homem coloca as suas interpretações na palavra, o homem coloca os seus pensamentos na palavra, mistura isso com a palavra e isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Porque o irmão Brana diz assim: cada versículo, cada palavra tem que combinar entre si. Ela tem que ser um quadro perfeito para ser a palavra de Deus. Senão ela está errada. Tem pensamento humano ali, tem uma mistura ali. Então, ele diz assim, ó: e aprender de mim. Não aprender com um pastor que não tem o Espírito Santo. Ele não pode aprender com uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Ela não vai te levar ao céu, ela vai te levar ao inferno, ela vai te levar à cegueira, ela vai te levar a um entendimento errado. Mas quando você aprende dele, da Bíblia, e a única maneira de nós aprendermos da Bíblia, aprender dele, é receber o profeta, porque ele é quem tem a palavra para nos levar a Cristo. Então Jesus está falando assim, ó: e aprendei de mim. Aí ele diz assim, ó, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aí. Então, quando você aprende dele, quando você enxerga que é ele, a palavra, como ela é, não como o homem pensa, você encontra ali descanso para a sua alma. Agora, vamos abrir Efésios, no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós não vamos ler vamos ler. Agora podem sentar, irmãos, podem se assentar. Vamos ter como base aquela escritura lá, e aqui em Efésios nós vamos meditar um pouquinho, já lendo a escritura, né? Vamos lá, do capítulo 1 eu vou pular alguns versículos, depois eu vou pular alguns versículos, mas nós vamos ler aqui o capítulo 1. Eu sempre gosto de falar uma coisa que muitas pessoas muita gente não presta atenção quando lê a mensagem ou quando lê a Bíblia, e para mim é um grande segredo que tem na mensagem.
O irmão Branham, quando ele ia falar alguma coisa a respeito dele, e a maioria das coisas que ele está falando na mensagem está se referindo a ele mesmo, a ele próprio. E as pessoas, elas se confundem, porque o irmão Branham não podia dizer que era ele. Ele era expressamente proibido por Deus de falar que ele era esse segredo, essas coisas, essa palavra estava se cumprindo através do profeta. Então o irmão Branham falava assim, você, quando isso acontece, você. O apóstolo Paulo na Bíblia, ele falava já de maneira diferente, ele falava assim, nós aguardando a vinda do grande Deus, ele falava nós. Esse nós de Paulo, ele estava falando dele. Só que ele não podia dizer eu. Mas ele tinha que falar nós, como se estivesse abrangendo a todos. Mas essas escrituras estavam se referindo naquele dia de Éfeso, exatamente à pessoa de Paulo. Então ele falava assim, nós hoje vemos por um enigma, nós vemos por um espelho, não vemos exatamente nós, mas ele estava se referindo a ele. O irmão Branham tinha um você. Então, se você não tiver a revelação do Espírito Santo, se você não deixar que o Espírito Santo ler essa mensagem, essa Bíblia com cuidado, não é? Com temor, com respeito à palavra, você não verá essas coisas, você ficará trazendo para você uma coisa, se cobrando de você mesmo uma coisa que Deus não está nem aí para isso. Deus não está cobrando de você. Nós vamos ver o irmão Branham falando aqui, isso não tem nada a ver com você. Isso é o mensageiro, isso é o profeta que Deus envia para ser o sacrifício pelos seus pecados. Então, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais. Então, por aí você já pega uma coisa, que a Bíblia não trata de bênçãos naturais. Quando a Bíblia fala de bênçãos, são bênçãos espirituais. E muita gente está usando a Bíblia hoje para poder ficar rico, ter dinheiro, né? Ter bens naturais aqui nessa terra. E a Bíblia não é isso. Paulo está dizendo aqui, nos abençoou com bênçãos espirituais. E hoje é aqui na terra, olha onde é que é essas bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais. Não é aqui na terra. Isso se cumpre em lugares celestiais em Cristo. Aí ele diz assim, no versículo 4. Como também nos elegeu nele, como também nos elegeu, repara o nós de Paulo, como também nos elegeu, ele está falando dos santos, nós vamos ver aqui na Escritura, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus, como nós falamos aqui na outra pregação, Deus escolheu esses homens para o propósito da salvação, para operar a salvação na terra, no mundo. Por isso que você vai ver o irmão Branham, eu lembrei aqui agora de um caso. O irmão Branham chegou ali na casa, num bar, e havia ali uma mulher velha, bem velha, e ela estava com uma mini saia, seminua, estava bebendo ali com alguns homens, toda pintada, né? E aí o irmão Branham olha para aquela mulher e condena aquela mulher.
Ele diz assim: ó Senhor, Senhor, por que o Senhor não varre essa coisa da face da terra? E aí vocês conhecem a história, não preciso contar aqui em detalhes. Mas aí o irmão Brana, ele foi pressionado por Deus, o Espírito Santo, levou ele, segurou ele como se fosse pelo colarinho e disse assim: quem é você? Quem é você? E aí deu uma visão para ele. Deu uma visão para ele. E nessa visão, caía do céu, vinha assim do céu, um monte de pecado, um monte de coisa suja, um monte de pecado. E esses pecados iam batendo num para-choque. Havia um para-choque, uma barreira vermelha de sangue. E esses pecados vinham batendo naquela barreira. E o irmão Brana, na visão, conforme ele olhava na visão, aqueles pecados vinham descendo, descendo, descendo. Ele, meu Deus, quanto pecado, quanto pecado, quanto pecado. Ele ficava assustado com aquilo na visão. E aí ele ia e falava: ô Senhor, Senhor, quantos pecados! Isso são os pecados do mundo inteiro, Senhor. E aí o Espírito Santo disse para ele assim: não são os pecados do mundo inteiro, são só os seus pecados. Olha, irmãos, isso é de uma profundidade, isso que nós estamos vendo aqui nessa manhã. Se você entender isso, você descansa a sua alma para o resto da sua vida. Quando chegar o dia daquela partida, você descansa, você vai poder dizer como Paulo disse assim: onde está a morte teu aguilhão? Que ela não vai poder fazer nada por você. Ela só vai poder como diz o irmão Brana, te atravessar desse lado para o outro lado, onde está lá Jesus Cristo te esperando, te aguardando, e o profeta ali também te aguardando. Você entender isso, não é? Os irmãos que nos ouvem nessas fitas, se vocês pudessem entender isso, você deixar que o Espírito Santo fale no teu coração sobre isso, você vai entender, você vai descansar a sua alma. O Espírito Santo disse a ele assim: não são os pecados do mundo todo, não, são só os seus pecados. Por quê? Porque aquele sangue do Calvário lá, ele foi derramado, ele era o para-choque que não deixava com que os pecados do mensageiro passassem. Era o para-choque onde os pecados batia e ficava, porque se passa por aquele para-choque, até mesmo em irmão Brana, nós não poderíamos confiar no ministério dele. Porque ele estaria perdido, e ele estando perdido, todos nós estaríamos perdidos também. Mas o para-choque de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo, barrava os pecados, não deixava com que eles passassem. E aí o Espírito Santo dizia para ele: não são os pecados do mundo inteiro, não, são só os seus. Ele estava dizendo assim: eu morri pelos seus pecados. Agora, irmãos, por que Deus morreu por ele? Pelos pecados dele, para que o ministério dele fosse perfeito. O ministério dele se tornasse perfeito. E o ministério dele sendo perfeito, esse é o sacrifício pelos meus pecados, pelos seus pecados. Por isso que a Bíblia, agora veja se isso não combina com a Bíblia: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Agora, aquele que recebe um justo, Lutero não foi profeta, o Wesley não foi profeta, os pentecostais não tinham profeta, Irineu, Martim, Columba, todos os anjos das eras, eles não foram profetas. Então a Escritura diz: aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Então, continuando, ele diz assim, no número 5, no 5, terminando ali o número 4, para que fôssemos santos,
Por que ele elegeu esses homens, esses 7 homens? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? É Jesus Cristo. Amém. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Está vendo, irmãos? Que tem toda hora na Escritura, tem essa frase, em si mesmo. Em si mesmo. Estava tudo em Cristo. Esses ministérios estavam em Cristo. Essa salvação está em Cristo. E nós temos que receber o mensageiro do dia para entrar em Cristo. Então, continuando aqui. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Olha só, que tempos são esses aqui? Vocês sabem, são as eras da igreja. Isso acontece na dispensação da plenitude dos tempos. Que tempos são esses? São essas eras, são essas 7 eras da igreja. São essas 7 eras da igreja. Está dando um pouquinho de microfone. Será que diminuindo aqui? Melhora? Alexandre, por favor. São essas 7 eras da igreja. Pode voltar lá na escritura, por favor. Aí Paulo continua dizendo assim, nele eu digo, nele digo, em quem também fomos feitos. Obrigado. Acho que melhorou sim. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha como é que Paulo separa, irmãos, isso. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Nós só entramos em Cristo depois que ouvimos a palavra do mensageiro, que é a palavra da verdade. É o mensageiro que traz a verdade para nós. Não tem como nós entrarmos em Cristo desprezando a mensagem do mensageiro e ficando com a mensagem de um pastor que não tem o Espírito Santo, que não recebeu o batismo, o novo nascimento, que não teve uma transformação. Como disse Paulo lá, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, esse homem que está no púlpito dizendo a você que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, ele não teve a mente transformada. Então não tem como ele te levar a Cristo. Não tem. Agora, nós temos um mensageiro que trouxe uma mensagem que nos leva a Cristo. Louvado seja Deus. Então ele diz assim, 13, né? Ele diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, deixa eu ver aqui, nós estamos no 15, né? No 15, vamos passar direto aqui para o 17, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém.
Isso é a coisa mais importante que um homem, uma mulher pode ter em sua vida, é esse espírito de sabedoria e de revelação. Senão ela vai ficar cego. Ele vai ficar cego, perdido. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe quem é. Ele vai estar de igreja em igreja, procurando e nunca vai achar. Então, irmão Brando diz assim, Paulo diz assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Você sabia que o seu entendimento tem olhos? O seu entendimento enxerga? Ou o seu entendimento está enxergando Jesus Cristo, ou ele está cego para Jesus Cristo? Olha Paulo falando, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança olha a prova aqui do que nós estamos falando, Você é santo? Eu sou santo? Não. Nós somos pecadores. Agora, Deus chamou homens para que fossem santos. Isso só se cumpre nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Olha nós aí, que eu falei, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você vai lembrar ali, os que cremos, Mombrana disse para aqueles irmãos, olha, esse peixinho foi ressuscitado, não foi por mim, porque eu creio. Ele fazia parte daqueles, os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Deixa eu ver se é até aqui que eu li. Nós estamos aí no 21, né? 21, é isso mesmo. E sujeitou acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esses dois versículos aqui, 22 e 23, são isso aqui, bota aqui, Mariana, a pirâmide. As eras, é isso aqui, Então, Simão Gilberto, o que é todas as coisas que ele está dizendo aqui? Todas as coisas são isso aqui, Amém. Ele constituiu tudo isso aqui, como o seu corpo. Ele opera através desse corpo. Agora, ele é o cabeça da igreja, que Paulo disse lá. Olha aqui ele aqui. Aqui. É o amor. Por isso que Jesus disse assim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele é amor. Ele é amor. Então ele desce aquela pedra de coroa, o Espírito Santo desce. Por isso é que Jesus disse lá na Bíblia, quando chamaram ele de Belzebu, de demônio, quando ele curou os enfermos, quando ele curou o cego, chamaram ele de Belzebu, ele disse assim, agora vos será perdoado, porque essa era a operação do ministério, daquele ministério do Cordeiro, perdoar os pecados das pessoas, perdoar a incredulidade das pessoas, e as pessoas estavam sendo incrédulas ali, os sacerdotes do dia, os pastores do dia, estavam incrédulos a Jesus Cristo, e chamavam ele de Belzebu, de demônio. Ele falou assim, agora vos será perdoado, mas quando vier o Espírito Santo, que é essa pedra de coroa aqui, quando vier o Espírito Santo, nada, uma palavra contra ele nunca vos será perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. E isso, irmão, se cumpriu. Muitos daqueles, o Espírito Santo veio no profeta. Essa pedra de coroa desceu no ministério do profeta. Tanto que você pôde ver todas as obras que Jesus fez, o irmão Brana fez. Tudo que Jesus fez, o irmão Brana ainda fez obras maiores do que Jesus fez. Nós sabemos disso. E as pessoas, muitos deles caçoaram disso, chamaram de demônio, disseram que o irmão Brana era um adivinho,
E isso nunca teve perdão, nem aqui, nem do outro lado. Porque ali é o Espírito Santo. Então, eu quero ler, nós vamos meditar um pouquinho aqui nessa mensagem, rapidamente. Eu estou com uma mensagem aqui, eu acho que você não vai ter aí, Mariana, porque ela é dos crentes da Bíblia. Eu acho que é dos crentes da Bíblia, você não vai ter aí esses textos, né? Então, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu separei algumas coisas aqui para a gente ler relacionado a esse assunto. Olha o irmão Brano falando aqui. O irmão Brano diz assim no parágrafo 9 dessa mensagem, Israel no Egito. O irmão Brano está falando sobre Israel no Egito. O irmão Brano diz assim, ó: agora, o homem sempre tem tentado salvar a si mesmo. Olha como é que esse parágrafo 9, irmão Brana fala isso, olha só. Agora, o homem sempre tem tentado salvar a si mesmo. Sempre. O homem tem tentado salvar a si mesmo. E ele diz assim, ó: e fazer coisas diferentes pelas quais possa ser salvo. Mas jamais tem sido no Novo Testamento, através de qualquer obra própria. Jamais tem sido. No Novo Testamento, através de qualquer obra própria. É pela graça que sois salvos por meio da fé. E fé, o que é que nós aprendemos? Revelação. É a única coisa que te salva. Pela graça sois salvos por meio da revelação. É isso que Paulo diz lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. Amém. E isso não vem... Olha, o versículo que Paulo cita está dizendo. E isso não vem de vós. Você não opera a tua salvação. Você precisa de um sacrifício por você. Aí você tem a história que o irmão Brana conta da mulinha, da mula, que ela era toda tortinha, ela tinha a perna toda torta, o corpo todo estranho, a cara toda torta, o nariz para lá, a boca para cá, né? Toda esquisita, ela era toda errada, toda ruim, né? E aí ela chega para a mãe dela e fala assim: mamãe, amanhã é dia de eu ir lá perante o sacerdote, mamãe. Mas eu sou tão feia, como que vai ser? E ela estava preocupada com aquilo, porque ela pensava assim: eu vou ser rejeitada, eu não vou ser aceita. O irmão Brana conta essa história, irmãos, para as pessoas, para tentar fazer com que as pessoas entendam isso. Eu vou ler aqui para vocês a preocupação do profeta, que as pessoas entendessem isso. Não é o irmão Gilberto aqui tentando convencer ninguém. É o profeta. Eu estou repetindo aquilo que o profeta repetiu em todas as mensagens. Eu só estou corroborando isso, repetindo isso, batendo nessa tecla, para que você entenda. Pare de seguir um homem, pare de seguir uma mente sem o Espírito Santo. Nós temos um profeta. O irmão Brana contou essa história. Aí a mãe dela chegou para ela e falou assim: minha filha, não se preocupe. Quando você chegar lá diante do sacerdote, ele não vai olhar para você. Porque o sacerdote, ele vai olhar para o sacrifício. Tem um sacrifício lá por você. Ele não vai olhar seus defeitos. Ele vai olhar o sacrifício. E ela era toda tortinha, toda ruim, o nariz era para lá, a boca era para cá, a orelha era aquela orelha. Outro dia eu vi um rapaz na rua com a orelha, meu Deus do céu, eu falei: gente, aquilo deve incomodar, porque a orelha é muito grande, bem aberta assim. Eu falei: gente, mas deve ter dificuldade a pessoa. Mas aquela mula era assim. E o irmão Brana conta essa história dizendo que ele não vai olhar para você, ele vai olhar para o sacrifício. Por que o irmão Brana contou essa história? Porque isso é o que acontece conosco, irmãos. Por isso é que lá, além da cortina do templo, aquelas teofanias,
nós estávamos lá e dizemos assim, e nisso estamos descansados. Irmão Brana disse lá diante daquele anjo, ele disse assim, ora, eu preguei como Paulo pregou. Aonde Paulo batizou no nome de Jesus Cristo, eu batizei no nome de Jesus Cristo. Onde Paulo pregou isso, eu preguei isso. Onde ele pregou a predestinação, eu preguei a predestinação. Tudo que Paulo pregou, eu preguei de acordo com o que Paulo pregou. E aí toda a multidão, e nisso estamos descansados. E nessa manhã nós estamos descansados. Então, olha o irmão Brano falando. Olha aqui o irmão Brano falando, ó. Agora, deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Tá. Aí irmão Brana diz assim, ó, no parágrafo, vamos ler aqui o parágrafo 19. Ele diz assim, ó, nessa mensagem, ele diz assim, ó, portanto, agora vamos voltar e começar do início e descobrir quão certa é esta palavra. Mantenham isto em mente, e enquanto procuramos através desta Bíblia, vocês verão que os dentes das engrenagens da roda de Deus giram lentamente, porém de maneira correta. Isto parece que está a milhões de quilômetros de distância, mas elas estão moendo bem ali o tempo todo. E num destes dias isto estará aqui. Agora, não importa o que, você apenas tome qualquer um. 21. A semente produzirá exatamente... Peraí, deixa eu ver aqui. Sim. Se você quiser saber que tipo de colheita você terá, ou o que está crescendo no campo, você volte para descobrir que tipo de semente é. Então, por exemplo, se você tem um campo lá, você quer saber, você plantou lá várias sementes, que você plantou semente de feijão, vai nascer o quê? Feijão. Você tem lá, vamos botar lá, 7 canteiros você tem lá. Você tem 7 canteiros lá na sua lavoura lá. Aí você tem um canteiro de feijão, que você só semeou feijão. Você tem um canteiro de arroz, você só semeou arroz. Cada canteiro vai dar segundo a sua espécie, a sua semente. O canteiro de feijão vai nascer feijão, não vai dar ao contrário, não tem como dar ao contrário. Então o irmão Branco está dizendo assim, ó, a semente produzirá exatamente o que ela é. Ela produzirá segundo a sua espécie. Um milho produzirá outro milho, uma erva daninha, outra erva daninha, um trigo, outro trigo. Seja o que for, produzirá exatamente o que a semente era. Deixa eu ver aqui. Agora, apenas olhe para este espírito. Olha aí, ó. Agora, apenas olhe para esse espírito, como ele surgiu lá atrás em Caim. Como ele veio através de Cão, através de Nimrod. O que Cão fez? Aí uma coisa que Cão fez, que todo mundo lembra aí. Cão foi um dos filhos de Noé, né? Quando o pai bebeu e ficou bêbado, Noé plantou uma vinha, ficou bêbado. Sem e Jafé, que eram os filhos, era semente de Deus, vieram e cobriram seu pai, a vergonha do seu pai. Cão, o que fez? Riu. Nimrod, o que Nimrod fez? Ele construiu uma torre, não é? Uma torre, como que para alcançar o céu, né? Ele queria alcançar o céu. E ali houve uma confusão de línguas naquela torre ali. Houve uma confusão de línguas no meio do povo ali. Então o irmão Branco está falando desse espírito. Ó, apenas olhe para esse espírito, como ele surgiu lá atrás em Caim, como ele veio através de Cão, através de Nimrod, a Babilônia. Da Babilônia veio aos dias da vinda de Jesus. Mestres, eles são mestres, estudantes da Bíblia, eles estão hoje, no nosso meio aqui hoje.
estudantes da Bíblia. E eles falharam em reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E ali estavam eles, estudiosos, polidos, homens polidos. Aí o irmão Branham diz assim, estudiosos, polidos. Os estudantes de seminário hoje seriam um zero à esquerda deles, à esquerda perto deles. E contudo, falharam em reconhecer Jesus. E quando Jesus veio, eles eram homens santos. E Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Eles eram homens santos, eram mestres. Os homens de seminário hoje, professores de seminários, alunos de seminários, não seriam nada diante daqueles homens. Mas quando Jesus chegou perto dele, em vez de homens santos, viviam uma vida impecável, Jesus falou assim, vós tendes por pai o diabo. Mostrando que não é vida. Não é vida vivida. É o que os pastores estão ensinando hoje. É bom você viver uma vida. Sim, é bom. Mas não é isso que te salva. Eu não estou dizendo aqui que você tem... Então eu posso... Você vai ver irmão Brano falando aqui. Irmão Brano, então se não é isso, então eu posso fazer o que eu quiser. Ele fala ali, não, irmãos, quando você tem esse Espírito Santo em você, quando você tem essa chamada para isso em você, você não terá desejo de nada das coisas do mundo. Está escrito aqui na mensagem. Aqui, irmão Brano diz assim, Jesus disse para eles assim, errais, não conhecendo o poder de Deus nem as Escrituras. Vocês conseguiriam imaginar o Senhor Jesus Cristo chamando um estudante da Bíblia, estudioso, justo, santo, isso é o irmão Brano falando, justo, santo, de demônio? Você consegue imaginar isso? O homem era estudioso da Bíblia, mestre, justo, santo, e Jesus chamou ele de demônio. Olha como que a coisa é séria, irmãos. Mas ele o fez. E agora, se vocês voltarem, verão de onde veio isto. E observem, isto está se movendo ainda hoje com uma terrível força ao redor. Olha aí, lá no dia do profeta, estava lá ainda também. Convém a você, meu irmão e irmã, considerar o que você está ouvindo. E jamais subestime o poder de Satanás para enganar. Não pense que ele não pode te enganar, que ele pode enganar. Ele está enganando aí fora. Ele está enganando as igrejas. Ele está enganando os pastores. Irmão Brana diz, não subestime esse poder do engano. Agora, só tem uma maneira que Satanás não é enganado. Não pode enganar. É você receber o mensageiro do dia. É o sacrifício pelos seus pecados. Você sabe por que nessa manhã aqui, nenhum de nós aqui está enganado? Você sabe por quê que não está? Porque nós recebemos o mensageiro, o sacrifício pelos nossos pecados. Ele diz, aí ele fala sobre o comunismo, nós não vamos entrar, ele diz assim, o espírito do anticristo é tão semelhante à coisa real, a ponto que enganaria até o eleito, se possível fora. Jesus disse assim em Mateus 24, é um espírito religioso. Olha aí, Esaú e Jacó, agora ele vai mostrar, olha só esse espírito, como é que ele veio, Esaú e Jacó. Eles tinham nascido ainda? Não, eles nem tinham nascido ainda. O Espírito Santo, Deus, chegou para a mãe deles e falou assim, amei a Jacó e aborreci Esaú. Sabe o que o irmão Brana diz nessa mensagem aqui? Ele diz assim, eles não tinham nem nascido ainda, eles não tinham feito nada de errado.
Olha o que é predestinação, irmãos. Isso é para vocês entenderem o que é predestinação. Eles não tinham feito nada de errado. O que Esaú tinha feito de errado? Não, ele estava lá no ventre da mãe. Ele nem vida tinha ainda, era aquele corpo. Porque quando o bebê está no ventre, está lá na bolsa, né? É na bolsa. A gente fala assim, está na barriga da mãe. Não está na barriga da mãe, está na bolsa. E a bolsa que está lá na barriga. Então assim, quando ele estava lá na bolsa, ele estava sem vida. O bebê só recebe vida quando ele nasce, quando o corpo sai ali de dentro da bolsa e o médico vai dar aquela batida, dá uma palmada, né? O irmão Brando diz assim, as igrejas estão precisando dessa palmada do Espírito Santo para nascer de novo, para a vida entrar nela. Então, estava lá Esaú e Jacó, nada tinham feito de errado, não tinha nem maldade, não tinha nada. Mas Deus chegou para os pais deles e falou assim, amei Jacó e aborreci Esaú. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí, você vai discutir com Deus? Você vai discutir com Deus? Antes de você nascer, lá no ventre da sua mãe, Deus falou assim, eu vou levar essa mensagem para ele e para ela. Ele sabia que você ia crer. Essa mensagem só chegou a você porque ele sabia que você ia crer. Por que nossa igreja não está cheia aqui hoje? Porque não foi dado a outros conhecer essas coisas. Foi dado a você antes da fundação. Não foi agora que ele abriu o seu entendimento, não. Ele abriu o seu entendimento agora para você conhecer, para você saber, para você crer. Mas ele já te elegeu lá na mente dele, antes da fundação do mundo. Ele elegeu o irmão Brana. E assim como o irmão Brana foi eleito, escolhido nele, nós acabamos de ler na escritura aqui, escolhido nele, nós fomos escolhidos no irmão Brana. O irmão Brana é o nosso sacrifício. Sem o irmão Brana nós não estaríamos crendo aqui hoje. Nós não teríamos essa revelação hoje. Estaríamos nessas igrejas. Estaremos aí, de igreja em igreja. Ontem mesmo um irmão aí, da Palhada, tem igreja aqui na Palhada. Irmão, me convidando para ter confraternização de não sei quantos dias, mensageira, missionária, aquela baboseira toda, irmãos. Baboseira. Eu poderia ler aqui, mas não vou nem ler. Irmão Brano falando sobre que Deus nunca fez isso. Botar uma mulher no púlpito. Deus nunca fez isso, nunca fará, irmão Brano disse. Não é isso? Nós estaríamos enganados nessas igrejas aí. Talvez igrejas da mensagem, até, mas enganados. Mas o Espírito Santo nos trouxe a mensagem como ela é. Amém. Graças a Deus. O que você fez para isso? Nada. Pelo contrário, eu só fiz bobagem na vida. Nós só fizemos bobagem na vida. Olha o irmão Brana falando aqui, ó. Aí ele fala assim, veja. Deixa eu ver aqui, Esaú e Jacó. Ele amou um e aborreceu o outro. É a predestinação de Deus. Ele diz assim, Caim e Abel. Caim e Abel. Um é semente de Deus, o outro é semente de Satanás. A semente de Satanás matou a semente de Deus. Matou seu irmão Abel. Veio os dois juntos, desde lá do Éden, irmãos. Desde lá do Éden. Judas e Jesus. Não preciso nem falar. Estavam na mesma igreja. Olha o irmão Brana falando, Judas e Jesus estavam na mesma igreja. Um era pregador e o outro era tesoureiro. Os vê ali? Sempre é enganoso.
Deixa eu pular aqui. Sim, aqui, ó. Mombrana diz assim, ó: para onde foram as almas de muitos depois da destruição da Babilônia, ou da confusão que aconteceu? O pai de Abraão, os pais trouxeram Abraão e seus entes queridos a Sinar. E em toda aquela terra, entre todo aquele povo, Deus encontrou favor com um. Ou melhor, um homem encontrou favor com Deus. Olha isso, ó. Um homem. É assim que Deus opera a sua palavra. Um homem. Ele não encontra, não são um grupo. É um homem. Agora, eu quero que vocês notem, este é o princípio do cristianismo. Olha isso, ó. Esse é o princípio do cristianismo da igreja. E eu quero que vocês notem, não era porque Abraão era um bom homem. Olha aí, ó, de novo o irmão Brano falando sobre isso, ó. Não era porque Abraão era um bom homem, era porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver com o que você fez. Tem a ver com a escolha de Deus. Então ele diz assim: não foi Abraão escolhendo a Deus, foi Deus escolhendo a Abraão. Podem ver isto? E agora veja como foi lá, também é hoje. Não é você escolhendo a Deus, é Deus te escolhendo. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Aí isso me faz lembrar, irmão Carlinhos, daquele dia que a gente estava num lugar lá e o rapaz chegou todo religioso. Ah, irmão, não sei o que, o irmão Carlinhos perguntou assim para ele assim: ô irmão, tá tudo bem, irmão? Como é que é? Tá tudo bem com você? Aí ele falou assim: tá tudo bem, irmão, melhor do que eu mereço. Aí o irmão Carlinhos falou para ele assim: você não merece nada. Né? Tem um outro também que ele falou assim, o irmão Carlinhos estava falando alguma coisa para ele da palavra, aí ele falou assim para ele assim, ele falou: não, irmão, eu aceitei Jesus, irmão, aceitei, fui lá na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus. Aí o irmão Carlinhos falou assim para ele assim, só tem que ver se ele te aceitou, né? Mas tá certo, a gente ri, né? Rimos muito, depois eu ri muito daquilo. Até hoje, quando eu lembro, eu fico rindo. Mas é verdade. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que isso é verdade. Você entra numa igreja, levanta a mão: eu aceito Jesus. E ele te aceitou? Ele te escolheu para crer nessa mensagem? Aí Mombrana continua, ele diz assim, ó: podem ver isto? Não é você escolhendo a Deus, é Deus te escolhendo. É uma revelação individual com cada pessoa. Não é porque minha mãe ali é salva que eu sou salvo. É porque Deus me escolheu em Cristo. De que ele está falando? Eu quero que vocês vejam isto. Olha, irmão Brana, a preocupação dele. Ó. Eu quero que vocês vejam isto. Não é você escolhendo a si mesmo. Não é sua escolha. Ou quanto você orou. Ó, irmão, eu acordo 5 horas da manhã, 4 horas, e já estou orando. É bom. Eu invejo as pessoas que são assim, que eu não sou. Eu queria ser assim, mas eu não sou. Isso é ótimo. Você estar na presença de Deus é a melhor coisa que tem nesse mundo. Nós tivemos ali uma brincadeira ontem, foi tão gostoso. Mas a coisa mais gostosa que tem é estar na presença de Deus.
Senta numa mesa, pega as mensagens, pega a Bíblia, coloca lá, sem pretensão nenhuma, coloca assim, ó. Aí daqui a pouco você vai lá, pega uma mensagem aqui, ó. Aí você pega assim, aí lê um parágrafo lá. Faz isso, faz um teste. Faz um teste para você ver se não é isso aí que eu estou falando. Aí você lê um parágrafo lá, que coisa boa, que coisa boa, né? Aí você vai lá na outra, larga aquela para lá. Aí pega a outra. Deixa eu ver isso aqui. Olha que isso aqui que você leu aqui, Deus está falando contigo daquilo lá. Aí você, ó, deixa eu ver um versículo aqui na Bíblia. Aqui. Aí daqui a pouco começa a se desenrolar um quadro para você. Sabe o que é isso? Deus sentou do teu lado naquele momento. Começou a falar com você. Faz esse teste. Se você nunca teve essa experiência, faça isso. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você não está nem nesse mundo mais. Você entra aqui por dentro da Bíblia, dentro dessa mensagem, daqui a pouco você está sentado lá de Abraão, você está vendo Deus falar com Abraão, as operações de Deus com Isaac, com Jacó, você está lá com Isaías, você entra lá na fornalha com aqueles 3, Isaac, Sadraque, Abednego, você está lá, você vê o quarto homem lá, você está lá, você sai desse mundo. A presença de Deus é maravilhosa. Aí Mombrano diz assim, ó: não é sua escolha, ou quanto você orou, ou quando você virou uma nova página. Quando chega no final do ano, você diz, não, estou virando uma nova página. Vai ser tudo diferente esse ano. Tudo vai ser diferente. Todo ano a gente está virando uma nova página. Todo ano. O que eu não fiz esse ano, eu vou fazer ano que vem. Vai nada. Não vai fazer nada. Você vai fazer se Deus permitir você fazer. Agora você faz planos. Não, ano que vem eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Não faz coisa nenhuma. Passa mais 365 dias e você não faz nada. Você sabe por que você não faz nada? Porque Deus não está naquele negócio. Agora, quando Deus está no negócio, Deus vai te levar a você fazer. E não é 365 dias, não. Faz uma semana. Faz no mesmo dia. Irmãos, nós temos que entender que a nossa vida está na mão de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo nos guiar em tudo. Nós precisamos do Deus de Abraão Lincoln. Que o irmão Branham disse assim, ó, tinha que ter um Abraão Lincoln em cada esquina dos Estados Unidos. O irmão Branham disse isso dele. Tinha que ter um Abraão Lincoln em cada esquina dos Estados Unidos, para os Estados Unidos ser salvo. Os Estados Unidos virou o lixo que virou, que é um lixo hoje. Estão vivendo de impostos. Lá na época do irmão Branham, estavam vivendo já de impostos que eles pagariam 25 anos depois. Situação financeira em déficit. Mostrando que Deus não estava mais com aquela nação. O juízo estava sobre aquela nação. Nós precisamos do Deus de Abraão Lincoln. Que quando ele pegava numa caneta para escrever, você pega na caneta, você pega, você nem pensa, é só um instrumento, pegar a caneta. Abraão Lincoln pegava a caneta, olhava para a caneta e orava a caneta. Ó Senhor, toma essa caneta nas tuas mãos. Eu estou aqui agora assinando um documento, Senhor. Era um homem guiado por Deus, a nação era guiada por Deus. Tudo ele colocava na mão de Deus. Oh, que coisa! Não é escolha sua, ou quanto você orou, ou quando você virou uma nova página. Você não tem nada a ver com isto. Eu vou ler de novo isso aqui, ó. Você não tem nada a ver com isto. Deus, oh, que coisa! Quando você chega a ver o que é a verdade.
Você quer dizer que eu não vim ao Senhor? Irmão Brana diz, não, Senhor. Você não tinha como, de maneira alguma, de vir ao Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua estrutura era contra Deus. Você pensa nesse corpo, isso é contra Deus. Nada no meu corpo é a favor de Deus. Nada no seu corpo é a favor de Deus. É contra Deus. Toda a sua estrutura é contra Deus. Não tem como você ir a Deus. Mas Deus tem um sacrifício provido. Por isso que o irmão Brana pregou a mensagem: sacrifício provido por Deus, lugar de adoração provido por Deus. Onde é esse lugar? É no profeta. Ali estava o nosso sacrifício. Ali estava. Aí o irmão Brana diz assim, Deus te chamou, sempre tem sido desta maneira. Aqui eu vou, deixa eu ver. 37, ele diz assim, agora, antes de você se tornar um cristão, Deus te chama. Não é você chamando a Deus. Deus te chama. Amém. Irmão Brana lê a Escritura e ele vem e diz assim, para que fôssemos santos, essa Escritura nós lemos aqui agora, ele diz assim, para que fôssemos santos, não nossa própria santidade. Bem, você diz, você crê em santidade, irmão Brana? Certamente, não na minha, na dele. Amém. Olha aí, A pessoa, irmão Brana diz assim, você diz, você crê em santidade, irmão Brana? Sim, certamente. Não na minha. Olha o irmão Brana falando, Olha como é que fica claro isso, irmãos. Amém. Olha como que fica claro isso. Não na minha, na dele. Amém. Porque é a operação dele no mensageiro, no profeta. Aqui, não na minha, na dele. Minha santidade não é nada. A dele é perfeita. Amém. Vocês estão vendo agora? Agora eu pergunto aqui nessa manhã: teve o irmão Brana no ministério perfeito ou não teve? Amém. Então quem é que estava vivendo naquela vida ali? Amém. Era Cristo. É verdade. Era Cristo. Bem, você diz então, você acha que você pode beber ou o irmão Brana diz, não, eu nunca disse isto. Olhe, um grão de trigo pode somente produzir trigo. Olha ele respondendo, irmão. Você diz, então você pensa, irmão Brana, você pode beber? Então, quer dizer, você pode fazer o que quiser? Ora, então se é ele, então eu posso fazer o que eu quiser. Se o que eu faço ou deixo de fazer não importa, não tem nada a ver com isso, então eu posso beber, posso fumar, posso fazer o que quiser. Irmão Brana diz assim, não é isso que eu disse. Um grão de trigo produzirá trigo. Amém. A semente de feijão produzirá feijão. Então, se o Espírito Santo está naquele homem, produzirá Cristo. Amém. Está vendo, irmãos, como é ele, como é o mensageiro? Não somos nós? Aí ele diz assim, olhe, um grão de trigo pode somente produzir trigo, ele não pode produzir ervas daninhas. Não há desejo nele. Amém. Não há vida nele para produzir ervas daninhas. Amém. E se estamos em Cristo Jesus, reticências. Amém. Não precisa nem falar. Aí ele diz assim, quando esta coisa se torna morta em você, e a natureza dela se vai, há uma outra pessoa ali que pode simplesmente produzir
O Espírito Santo que estava em Cristo, estando em você, produz a vida como a de Cristo. É verdade. Não é nada que você faz, é o que Ele fez. Ele escolheu isto antes da fundação do mundo. Alguém diz: bem, eu sei que sou salvo porque parei de fumar. Irmãos, é isso que as igrejas estão fazendo hoje. As igrejas hoje, quando eu falo igreja, não estou falando essas lojas que tem aí, não. Estou falando igrejas da mensagem. São lojas. São lojas. O irmão Brando disse que essas igrejas são lojas, não são igrejas. Igreja é isso aqui, ó. Amém. Isso aqui é a igreja de Cristo. Esse aqui é o corpo místico de Jesus Cristo. É o corpo espiritual. A palavra místico quer dizer espiritual de Jesus Cristo. Essa é a igreja com quem ele trata. Essas igrejas que tem aí fora são lojas. São lojas. Então, elas estão somente moralizando as pessoas. É verdade. Você entra para a igreja, você para de beber, quem fumava para de fumar. Quem bebia, para de beber. Quem roubava, para de roubar. Quem prostituía, para de prostituir. Estão moralizando as pessoas. E com isso, a pessoa pensa assim: eu vou para o céu. Eu não bebo mais. Eu não fumo mais. Eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Olha o irmão Brana falando aqui, ó. Olha aqui o irmão Brana falando, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Se eu não perdi aqui onde eu estava. Espera aí. Sim, 48, né? Ele diz assim: alguém diz, bem, eu sei que sou salvo porque parei de fumar. O irmão Brando diz assim, ó: não foi por isto que fui salvo. Não foi por isto que fui salvo. Não é por isto que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. É verdade. Este é o ensinamento bíblico. Amém. Irmão Brando falando, isso é ensinamento bíblico. Amém. Agora, veja, começamos a ver que isto não somos nós, é Ele. Vê? É Ele. Agora, observe. Deixa eu ver aqui. Sim, ele diz assim, ó, no 49. Observe, quando ele chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição. Eu preguei aqui outro dia. Abraão mentiu, disse para o rei que Sara era sua irmã, não é isso? Aí vamos enumerar aqui. Davi tinha 500 mulheres, foi falado aqui na outra pregação. Mas ele não podia ter 501. Irmão Brana diz que as 500 esposas de Davi eram a esposa de Davi. Deus olhava aquelas 500 mulheres como uma só. Eram a esposa de Davi. Davi não podia ter 501, era adultério. E ele foi lá e obteve Betseba. Sansão deixou Dalila, não é isso? Descobriu lá, pegou lá a tesoura, né? Não sei se existia tesoura naquela época, mas pegou lá alguma coisa lá e cortou as suas tranças. A navalha, né? E aí isso simboliza o quê? Sansão representa a igreja durante as eras. E o corte das tranças, quando cortou a sua trança, ele perdeu o poder dele, que ele tinha. Quando cortou a palavra da igreja, Satanás entrou durante as eras, inclusive na era negra, na quarta era da igreja, e ali cortou o poder da igreja. Foi a locusta, o pulgão, a oruga, comendo a vida daquela igreja. Quem mais aí? Fala mais algum outro aí. Qual foi o outro aí? Tem tantos homens na Bíblia que cometeram as suas falhas.
Davi, Saul, mas Saul, também. Então, irmãos, veja, Deus não olhou para esses defeitos. Deus olhou para a sua promessa. Olha o que o irmão Brando está falando aqui, ó. Quando Deus chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição. Não pelo que ele era, mas pelo que Deus era. Antes que ele fizesse algo para merecer isto, Deus o escolheu, falou dele, e não somente tu, mas tua semente após ti. Está vendo? Oh, que coisa! Notem, ele retornou. E aí, irmão Brando continua falando. Agora, no parágrafo 50, irmão Brando diz assim: agora observe, ele fez bem aí o que Deus lhe disse para não fazer. Olha só. Tomou Ló, seu sobrinho, Deus falou para ele assim: Abraão, vai para a tua terra, deixa a tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o irmão Brando falando, ele fez completamente o contrário. O irmão Brando dizendo aqui, ó. Agora observe, ele fez bem aí o que Deus lhe disse para não fazer. Tomou Ló, seu sobrinho, e Abraão levou seu papai, mas ele nunca lhe disse para levar seu papai. Ele disse, deixa a tua parentela. Ele tomou o pai, tomou Ló, levou todo mundo. Mas ele o levou de qualquer forma. E qualquer leitor da Bíblia, leia isto em Gênesis amanhã, quando tiver tempo. Notem que isto foi um estorvo. Até que o ancião partiu. Ele foi uma pedra de tropeço por todo o caminho, como também o foi Ló. Deus chamou Abraão, não Ló. Deus chamou Abraão, não Ló. Deus chamou Abraão, não seu pai. Aí vocês vão lembrar de uma coisa, quando Deus chamou o irmão Brana, disse assim, Billy, vá aos pentecostais. O irmão Brana tinha descoberto aquela igreja, que ele chegou lá, tinha uma centenas de carros parados, e nos vidros dos carros estava escrito assim, só Jesus, eram os pentecostais. Só Jesus. E aí irmão Brana não entendeu nada daquele povo, mas aí irmão Brana percebeu que eles tinham alguma coisa que ele não tinha. E ele falou, que coisa, eles têm algo que eu não tenho. E aí ele foi para casa e orou a Deus. Quando ele orou a Deus, o Espírito Santo falou assim, agora vá aos pentecostais, porque esse era o ministério dele. Vá aos pentecostais. Ele não foi. Por que ele não foi? Porque ele deu ouvido à sua sogra, que disse, não, minha filha vai passar fome. Ele já estava casado com Hope. Não, minha filha vai passar fome. E ele não foi. E aí vocês conhecem a história. Veio aquela inundação lá em Ohio, né? E aí morreu a esposa e a filha. Acho que o irmão dele também morreu, né? O pai. Né? Mas morreu a esposa e a filha. Por quê? Porque Deus chamou o profeta para cumprir um propósito de Deus. E o profeta não foi. O irmão dele morreu antes dele. Morreu antes, né? Não obedeceu a Deus. Olha como é que isso é importante. Olha. Mas ele nunca lhe disse para levar seu papai, mas ele o levou de qualquer maneira. Notem que isto foi um estorvo. Deus chamou Abraão, não Ló. Ele chamou Abraão, não seu papai. Bem, você diz, e quanto a Sara, um homem e sua esposa não são um? Vê, eles são uma carne. A Bíblia diz assim, correto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... assim. Sim. Vamos lá.
No 67, irmão Brano diz assim, ó: aí está. Não deixe de alcançar isto, irmão. Se o batismo do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Este é o único, você não tem que se preocupar quanto a chegar aos céus. Se não há nada aqui dentro de sobrenatural, olha aí, ó, olha a esfera que a pessoa tem que chegar. Se não há nada aqui dentro de sobrenatural, as portas não podem ser destravadas. Você poderá ir até ela e bater a cabeça contra ela, mas se o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus do lado de dentro, ele abrirá as portas. Tem que ter algo aqui dentro para destravá-la ali, correto? Então você já está julgado apenas pelo que você pensa acerca de Cristo. Agora aqui vem ele, está falando Jesus Cristo, né? Aqui vem ele, perfurado, partido, rasgado em pedaços. Sua alma foi a Deus, Deus o abençoou, e então sua alma voltou na forma do batismo do Espírito Santo, que vem a cada crente. Olha aqui os crentes, ó. Olha os crentes aqui. Esse Espírito Santo voltou na forma do Espírito Santo em cada crente. Para quê? Para que ele voltou em cada crente? Porque cada um desses mensageiros recebe uma porção do Espírito Santo para operar em cada era. Amém? Olha o irmão Breno falando, ó. Para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali. Está vendo? Lembra aquela escritura de Isaías? Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Eram as eras da igreja. Era uma porção do Espírito Santo. Um pouco aqui, um pouco ali. E quando o Espírito Santo é dado, ele mesmo, o Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus da tumba, arrebatará. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Esse mesmo Espírito Santo veio, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitou os 7 anjos. Bota aqui, Mariana. Bota aqui a foto da nuvem aqui, ó. Aqui, ó. Quando você vê essa nuvem, a foto aqui do rosto, aqui formando a sua cabeleira branca, são 7 anjos. Amém. São 7 anjos das eras da igreja. Ali eles estão todos já ressuscitados. Ali eles estão em glória com Jesus Cristo. Eles voltaram em glória com Jesus Cristo. Mas havia uma parte do corpo que restava viva sobre a terra. E essa parte que restava viva é que tinha toda a palavra que eles não tiveram nas eras passadas. Então essa parte do corpo, que é o irmão Brana, ressuscita, ele é arrebatado. O poder do Espírito Santo levanta o irmão Brana dentro dessa nuvem. E ali todo o corpo recebe a perfeição. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui mais alguns trechinhos só para a gente encerrar, né? E em outras pregações a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso. Ele diz aqui, ó. E aquele pacto tem que encaixar. Como ele partiu ali e deu corpo, o corpo voltou a Deus e o espírito voltou à terra. A terra onde? Nas eras da igreja. Nesses mensageiros. Voltou à terra.
Então, o teu espírito terá que ter o mesmo tipo de espírito, ou não vai se encaixar. De quem que ele está falando aqui? Vocês perceberam de quem que ele está falando? O teu espírito terá que ter o mesmo tipo de espírito, ou não vai se encaixar. De quem que ele está falando aqui? Dele. Quando Jesus Cristo voltou aqui, ó, nessa nuvem, pode botar de novo lá. Quando Jesus Cristo voltou aqui, ó, isso aqui é a vinda dele. Quando ele voltou ali, o profeta, irmão Brano, ele tinha o mesmo tipo de espírito. Como que eu sei que ele tinha o mesmo tipo de espírito? Porque Jesus Cristo curou o cego lá, irmão Brana curou o cego aqui. Jesus Cristo ressuscitou o morto lá, irmão Brana ressuscitou o morto aqui. O mesmo tipo de espírito. E aí, a teofania, o sétimo anjo dessa glória, o sétimo anjo que estava aqui, voou até o irmão Brana e se encaixou. Vocês vão ver isso lá na mensagem, Senhores, é este o tempo? O irmão Brana dizendo, e ele voou até mim e se materializou, se encaixou com ele, se tornou um com ele. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo disse, agora vá a Tucson, pregue os 7 selos. Então, naquele momento que o irmão Brana estava no púlpito, pregando os 7 selos, ali estava um corpo humano, mas dentro estava Deus falando através dele. Foi Deus quem nos trouxe essa revelação. O próprio Jesus desceu aqui, em carne humana, para nos falar essa revelação. Olha o irmão Brana falando, ó. Então o teu espírito, com letra minúscula, falando que é o espírito do homem, terá que ter o mesmo espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ou não vai se encaixar corretamente quando se unirem. Amém. Sim, Senhor. Não porque você mesmo faz, mas porque algo, o amor de Deus, tem entrado em sua alma e arrancado todo o ídolo terreal. Amém. Aí está. Você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu. E você não consegue se manter. Aí irmão Brana diz assim, ó, embora ela demore, contudo você crê nela. Fiel, Abraão não titubeou na promessa de Deus através da incredulidade, mas ficou forte, dando louvores a Deus. E você não consegue se manter fiel de um avivamento ao outro, e então você se chama semente de Abraão? A semente de Abraão não age assim. Ela fica firme na promessa de Deus. Amém. Ele diz, não almejo fazer uma pregação, mas isto simplesmente começou a pregar em mim. Correto. Deus chamando, elegendo. Agora você pode também encarar isto. Há pessoas, você pode também encarar isto. Há pessoas que jamais serão salvas. Há pessoas que jamais serão salvas. Você vai falar para ela, vai explicar para ela. Ela vai ouvir pregação, ela vai ler a mensagem. Ela tem as 2.000 mensagens do profeta lá na estante dela. Ela lê a mensagem que ela quiser. E ela não vai ser salva. Porque não é o que ela faz. Ela vive uma vida perfeita aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não. Ó, irmão Brana falando, ó. Há pessoas que jamais serão salvas. Há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca prostituiu, nunca falou um palavrão.
Nunca deveu nada a ninguém. Irmão Brando diz assim, há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. E você sabe disto. Há pessoas que são predestinadas à perdição. Há pessoas que são predestinadas a serem salvas. Aí você pega lá na Bíblia, lá, um homem vinha, a igreja estava lá se movendo, nós vamos terminar já. A igreja estava lá se movendo, pregando, os discípulos pregando, aí vinha um homem no cavalo. Aí chegava lá com uma carta na mão, carta do governo de Éfeso, da prefeitura de Éfeso, para matar os cristãos. Aí estava lá Estevão pregando, um homem cheio do Espírito Santo. Aí ele autorizou, né, ele a jogarem pedras sobre Estevão, e Estevão morreu apedrejado. Através dessa carta do governo, ele matava os cristãos. Quem era esse? Paulo. Esse homem, aos olhos humanos, deveria ir para o céu? Céu para Paulo? Que matou os cristãos? Que autorizou a morte de Estevão? Apedreja esse homem. Ele era o chefe lá da polícia, do exército lá, na época. Apedreja esse homem. E Estevão morreu olhando para os céus se abrindo para Estevão. E ele via o Filho do Homem na sua glória. Ele viu o Filho do Homem na sua glória. E sendo apedrejado, deixou essa vida e partiu para a glória eterna. E Paulo autorizou. Paulo deveria ir para o céu. Mas Deus vem. Ele fez isso por várias vezes, irmãos. Foram muitas pessoas que morreram naquela época. Mas de repente, ele está vindo no caminho de Damasco, com a carta na mão, para ir lá matar mais cristãos. Eu não sei fazer trote de cavalo. Mas ele estava indo lá, e o cavalo trotando, com raiva, com ódio. Daqui a pouco, uma luz atravessa o caminho dele. Bota a luz aqui, bota assim. Bota aqui. Essa mesma luz aqui, Vocês querem saber qual é a luz que derrubou Paulo do cavalo? Foi essa luz aqui. Essa luz aqui. Essa coluna de fogo. Essa mesma luz, o Logos de Deus, que estava sobre a cabeça do irmão Brana. Essa mesma luz, pode deixar aí, Mariana. Essa mesma luz atravessou o caminho de Paulo, derrubou ele do cavalo. Quando ele caiu do cavalo no chão, ele já caiu sem visão. E ele tateando, enxergava muito pouco, sombreado. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí vocês conhecem a história. Ele manda Ananias, não é isso? Ele manda Ananias vai lá, Ananias, vai lá falar com ele. Fala com ele que duro será para ele recalcitrar contra os meus aguilhões. Fala para ele, porque eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar, quer dizer, brigar contra mim, contra o meu poder, contra o meu aguilhão da fé, aguilhão do poder de Deus. Duro será para ti. E foi duro para ele. Vocês leem as cartas de Paulo. Paulo, onde ele ia, ele era perseguido. Eles queriam matar Paulo. Mas ele cumpriu o ministério dele. Deveria ter céu para Paulo? Ele matou os cristãos, perseguiu a igreja. Deveria ter céu para ele? Bota lá a nuvem. A nuvem.
Aqui. Aqui tem 7 anjos. E um desses 7 anjos é Paulo. Ele disse assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde já uma coroa está preparada para mim, e não só para mim, mas a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Hoje eu vejo por um espelho, mas naquele dia eu o verei face a face. Assim como eu sou conhecido, eu conhecerei a ele. E isso se cumpriu aqui. Paulo está ali, naquela glória. Paulo está ali em Cristo. Deveria haver céu para ele? Aos olhos humanos? Não. Mas isso, Deus não olha essas coisas. Você não tem nada a ver com isso, irmão. Nada a ver com isso. Vamos terminar aqui, ó. Há pessoas que são predestinadas a serem salvas. Paulo foi predestinado antes da fundação do mundo para ser salvo. Então não importa o que ele fizesse, ele seria salvo. Aleluia! Aleluia! Todos os que são predestinados a serem salvos serão salvos, apesar de tudo. Amém. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, irmãos, a cada um de nós. Tem alguém que quer cantar um hino? Tem alguém que quer cantar um hino para a gente terminar ou não? Não? Então, amém. E quem sabe nós vamos continuar um pouquinho mais esse assunto um outro dia, né? Tem muitas coisas boas aqui nessa mensagem para nós lermos, coisas enfáticas que nos ajudarão a entender melhor esse assunto sobre a predestinação. Que Deus abençoe, irmãos. Até domingo, 9h30. Amém.